Oi, gente. Hoje nós vamos falar de intervalos. Quando nós estamos tratando de intervalo, eu estou citando algum elemento que está limitado dentro de um espaço, certo? Vamos começar com o intervalo fechado, tá? O intervalo fechado é quando alguns elementos dentro de um espaço são contados um a um. Por exemplo, vamos lembrar daqueles conjuntos dos números que nós aprendemos. Conjunto dos números naturais, então vou colocar ele aqui. O conjunto dos números naturais, ele é composto a partir do zero, depois o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente. Números inteiros e positivos. Esse aqui é o conjunto dos números naturais que nós aprendemos. Se eu perguntar assim, qual é o intervalo fechado no conjunto dos números naturais que está entre 3 e 7? Eu vou falar o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Ou seja, são todos elementos que estão entre 3 e 7, tá? O intervalo fechado, ele compõe todos os elementos desse conjunto, inclusive as suas extremidades. Extremidades, no caso, que seria o 3 e o 7. Há algumas maneiras da gente representar o intervalo. Uma delas é através do colchete, e a gente representa ela assim. Então, a gente chama A e B, tá? Qualquer número que eu escolhi. No caso, o número que eu escolhi para falar de exemplo para vocês era o 3 e o 7, né? Então, seria 3 e 7. Beleza. Então, para a gente generalizar, para ser de qualquer letra, qualquer número, a gente fala A e B. E fica entre colchetes, primeira representação, a gente coloca o intervalo fechado em A e B. É assim que a gente representa. No caso, seria o 3 e o 7, ok? Outra maneira é através da reta, tá? Isso aqui é o colchetes, tá bom? Outra maneira é a reta, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu fiz uma reta aqui, ó, sentido crescente. Então, como eu estou generalizando, trabalhando com dois números quaisquer, eu vou colocar quem vem primeiro, né? No caso é o A, aqui. Então, esse é o A. E do outro lado, o B. Eu não falei para vocês que esse intervalo é fechado e que ele vai pegar todos os elementos que estão nesse espaço, inclusive as extremidades? Então, eu vou fazer uma bolinha aqui, ó, fechada. Por isso que ele chama intervalo fechado. Quando eu faço isso, tá? Eu tô falando que é tudo que está aqui dentro, tudo, com todos os números. O 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, por isso que tá tudo rabiscadinho aqui dentro. E, inclusive, o 3 e o 7, ok? Essa é a segunda maneira de fazer a representação. E a outra maneira é linguagem matemática. Linguagem matemática. Bom, a linguagem matemática, eu coloco, né? Abro aqui meu colchete. Como eu estou tratando de vários elementos dentro de um espaço, eu vou tratar esses elementos como X, porque pode ser qualquer um deles. Então, X, ele pertence a qual conjunto que estamos falando? Ah, eu dei como exemplo naturais, mas ele pode ser qualquer um outro. Então, aqui eu coloco o conjunto do número que eu estou falando. Para generalizar, eu vou colocar aqui dos reais, tá bom? Conjunto dos números pertence aos reais, ou seja, são todos os elementos desse conjunto. Então, o x pertence aos reais, tal que o x, ele está entre A e B. Então, o x, ele é menor ou igual a B, porque o B está incluso, mas ele é também maior ou igual a A. Essa é a linguagem matemática. Isso nós definimos o intervalo fechado. Já o intervalo aberto são todos os números que estão entre o espaço que eu estou falando, porém as extremidades ficam de fora. Então, como o exemplo que eu tinha dado anteriormente, eram os números que ficavam entre 3 e 7, não era? Então, seria só o 4, o 5 e o 6. O 3 e o 7 fica de fora. Então, como eu coloco ele através dos colchetes
Na primeira representação, eu coloco assim, ó, o colchete para fora. Quer dizer que o meu A, não tá vendo que ele não tá abraçado com A, igual ele estava anteriormente, ó? Anteriormente ele estava abraçadinho com A, agora ele não está mais. Então, A. O B também, se eu colocar para dentro, ele vai ficar abraçadinho. Vou colocar ele para fora, ó. Essa é a representação dentro do colchete. Quer dizer que os números das pontas ficam de fora do meu conjunto. Depois, eu tenho na reta. Na reta, eu vou fazer a reta do mesmo jeito, tá? Vou colocar aqui um lugarzinho no A, um lugarzinho no B, só que eu não vou pintar a minha bolinha. A minha bolinha vai ficar aberta. E tudo o que está lá dentro conta, ok? Menos as extremidades. E, por último, a linguagem matemática. Eu tenho o x pertencendo ao conjunto que eu estou trabalhando. No caso, para generalizar, vamos pôr os reais. Tá que o x, ele é só menor do que b. Por que não é igual? Porque o b está por fora. E ele também é maior do que a. Então, nós temos aqui dois tipos de intervalo. O intervalo fechado e o intervalo aberto.